Olá, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia em que estamos aqui para meditar na Palavra de Deus e hoje vamos realizar esse estudo no livro de Salmos, capítulo 17. Esse salmo ele trata sobre a oração pela proteção divina. É um salmo de refúgio e ele fala da urgência com que Davi clamou a Deus para atender a sua, a sua oração. Davi provavelmente estava num momento difícil da sua vida, quanto muitos ao qual ele passou, e muitos salmos que Davi escreve foram inspirados por Deus durante uma fase difícil em que ele estava passando. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na vida, momentos de tribulação, de dificuldade, e são os momentos em que mais Deus dá direção e é o momento em que mais Deus fala conosco. Os salmos mais lindos que Davi escreve foram em momentos de perseguição. Nesse salmo, ele alega que estava representando diante de Deus uma causa justa ao fazer o seu pedido. E ele assegurou a Deus que ele estava falando a verdade no que estava dizendo. Ele enxerga Deus, olha para Deus como um juiz celestial e pede uma decisão justa. Quando nós enxergamos Deus como nosso Pai e também como um juiz celestial, sabemos que ele faz a justiça segundo a sua vontade para as nossas vidas, para as nossas vidas. O Salmo 17, ele mostra que, de fato, os crentes podem recorrer a Deus em busca de socorro e proteção, pois Deus não desampara aqueles que estão diante dele. Esse Salmo 17 mostra que o Senhor é o refúgio do seu povo. Nós não podemos determinar em que ocasião na vida de Davi, com qual dificuldade que Davi estava passando, diante de muitas ao qual ele passou no decorrer da vida dele, mas em que momento ele escreveu esse salmo. Mas ele estava, sim, com certeza passando circunstâncias adversas. E por isso que ele clama pela proteção e pelo livramento do Senhor. Ele se achega ao Senhor, ele busca ao Senhor. Alguns teólogos e comentaristas sugerem que isso talvez tenha ocorrido durante o período em que ele precisou fugir do rei Saul, ou talvez durante os dias da rebelião do seu filho Absalão, mas de fato ele estava passando por momentos difíceis. Esse salmo ele trata sobre quando Davi chega diante de Deus, né? Ele usa 3 expressões no decorrer desse salmo. Ele fala para o Senhor: examina-me, examina o meu interior, me examina, me sonda. Segunda expressão, ele fala: guarda-me, Senhor, me guarda. E terceira, ele fala: livra-me, Senhor. Nós vamos tratar dessas 3 expressões que Davi fala nesse salmo. Mas vamos começar lendo no primeiro versículo, em que ele fala: ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento ao meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos
se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então Davi, ele começa essa oração no Salmo 17, pedindo que o Senhor ouça o seu clamor. Ouça o seu clamor. Você tem chegado diante de Deus e falado: Senhor, ouve o meu clamor, me examina, examina o meu interior, atende a minha causa. Primeiro ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois as suas palavras não procedem de lábios enganosos, de lábios fraudulentos. Na cena retratada por Davi no início do Salmo 17, é a de um tribunal. E nesse Salmo, Davi basicamente se aproxima em oração do tribunal divino e recorre àquele que é juiz de toda a terra, aquele que julga todas as coisas com retidão. Quando nós nos chegamos diante de Deus, assim como Davi se chega a Deus, visualizando isso, enxergando isso, que Deus é o nosso justo juiz, um juiz justo, não comparado aos juízes da terra, mas sim um juiz justo, que julga todas as coisas com retidão, porque ele sabe e conhece todas as coisas. Os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus vão além do que nós possamos enxergar ou vislumbrar, imaginar. Em outras palavras, no Salmo 17, Davi leva a sua causa a Deus, o único que é realmente capaz de justificá-lo. Em seguida, Davi aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor. Por isso, ele pode fundamentar sua causa para mostrar sua inocência. Nesse sentido, Davi, ele diz para o Senhor, lá no versículo 3, sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo. Sondas o meu coração. O Senhor tem sondado o seu coração. Você tem colocado o seu coração diante do Senhor para que Ele possa transformar o seu interior. Quando eu digo colocar o seu coração, é aquilo que está no seu íntimo. Expressar isso através das suas palavras, colocar diante do Senhor os seus sentimentos e falar para o Senhor: sonda o meu coração, me visita durante a noite, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. O salmista, ele diz isso: prova-me no fogo. Nesse verso, Davi não está alegando ser perfeito e nem um homem sem pecados. Não, mas ele está alegando ser inocente nas acusações específicas que foram levantadas ali contra ele. Ele confessa diante do Senhor o seu pecado, a sua iniquidade, sabe? Ele não dá uma de inocente no todo, de um homem perfeito, de um homem orgulhoso, que é uma vítima sem pecados, não, mas ele confessa diante do Senhor a sua iniquidade, os seus pecados, mas entende que aqueles que estão perseguindo eles não têm fundamento, por isso ele recorre ao Senhor como justo juiz. No verso seguinte, Davi continua afirmando sua integridade, não pelo seu próprio padrão de justiça, mas pela obediência à vontade de Deus, revelada na sua lei. Por isso, Davi afirma: não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde os seus pés não vacilam. Nós temos um justo juiz, o Senhor de toda a terra. Nós somos justificados através do sangue de Jesus derramado na cruz. Quando nós recorremos ao sangue de Jesus, ao nome de Jesus, ele vem para perdoar os nossos pecados e tirar toda a nossa iniquidade. E quando nós nos achegamos a ele, ele começa a nos tratar, nos moldar e direcionar a nossa vida. Então, essa primeira parte, Davi, ele se expõe diante do Senhor. Ele abre o seu coração e fala diante do Senhor: Senhor, me examina. Examina-me, Senhor. Examina o meu interior. Ao mesmo que sonda o meu coração, né? Examina o meu interior. Na segunda parte, Davi fala: guarda-me, Senhor.
Tá? A partir do versículo 6, na sequência desse Salmo 17, ele mostra sua dedicação em invocar ao Senhor. Explica que ele está clamando ao Senhor com a certeza de que Deus é quem responde a sua oração. Por isso ele pode pedir com confiança que, que ele tenha certeza, a convicção de que a sua oração vai ser ouvida. Ele fala no versículo 6, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Orar com fé, meu irmão, é isso. Orar com fé é ter a certeza, a confiança de que o Senhor responde às suas orações, de que quando nós invocamos ao Senhor, os seus ouvidos estão atentos para ouvir o nosso clamor. Agora nós precisamos entender que a vontade de Deus vai ser feita na nossa vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não vai ser a nossa vontade. Por isso, nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo, para que aquilo que nós vamos orar seja de acordo com a vontade de Deus. Porque ele responde às orações se for de acordo à vontade dele, de acordo à vontade de Deus, se estiver de acordo. No versículo 7, o salmista diz algo muito interessante. Ele fala para o Senhor, mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Nesse ponto, fica mais claro que a integridade de Davi era dependente da própria graça divina. A palavra bondade tem a ideia, implica a ideia de fidelidade. Com isso, o salmista aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm aliança com o Senhor. Então, essa palavra é para você, meu amado. Se você tem aliança com o Senhor, se você já teve experiências com Deus, em que ouviu a voz de Deus através das situações do dia a dia, através dos clamores que você já fez, e hoje esfriou por causa de uma tribulação, por causa de uma perseguição, tenha certeza de que o Senhor ouve o seu clamor, o Senhor ouve a sua oração. Então, ancorado na fidelidade do amor de Deus, revelado em sua aliança, qual aliança? A aliança que ele fez conosco lá naquela cruz. Na cruz, essa aliança conosco. Davi ele entende que a presença protetora de Deus é real para com seu povo. É real. Por isso ele diz, guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me à sombra das suas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Aqui, Davi, ele usa uma expressão como a menina dos olhos. Essa expressão, às vezes, ela é mal utilizada, por alguns, querendo dizer que Deus tem que proteger porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Mas, no contexto aqui, Davi ele emprega essa figura dos olhos e das asas. Menina dos olhos refere-se à pupila dos olhos, pois a expressão faz referência ao texto que vemos de nós. Vemos quando olhamos olhamos a pupila dos olhos de alguém, Então o salmista ele está afirmando que da mesma forma que uma pessoa ela protege os seus olhos, uma das partes do corpo com maior sensibilidade, assim também o Senhor protege o seu povo. Então, essa é a expressão que assim como uma pessoa protege os seus olhos contra algum tipo de ataque, contra alguém que queira
atingir ou algo que queira atingir os olhos, assim o Senhor protege o seu povo, tem zelo, tem cuidado. Do mesmo modo, Davi também pede para que Deus o esconda à sombra das suas asas. Isso aí ele pede para estar refugiado na presença de Deus, para estar protegido na presença do Senhor. Irmãos, refugiado na presença de Deus, protegidos na presença do Senhor, significa ser dirigido e guiado por Ele, não pelas nossas próprias vontades. Quando o apóstolo Paulo ele fala lá no Novo Testamento que nós temos que matar a nossa carne e nos tornarmos uma nova criatura, é de fato isso, é matar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres mundanos, os nossos sentimentos, para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Quando nós entendemos, compreendemos que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, nós nos submetemos às circunstâncias, às coisas que acontecem na vida, né, no dia a dia, entendemos que aquilo foi de acordo com a vontade de Deus, porque nós compreendemos que nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor. Isso evita muitas crises de ansiedade, de medo, né? O medo de estar abandonado, o medo de estar sozinho, o medo de que o Senhor não está guiando aquela situação, mas sim o inimigo que está dirigindo aquilo. Daí se levantam falsos profetas e pessoas que colocam mais medo e mais aflição no coração daquelas pessoas, dizendo que aquilo provavelmente é uma maldição, que aquilo provavelmente é algo que você fez no passado, mas quando você se posiciona diante do Senhor, esse é o segredo, e fala: Senhor, eu quero ser guiado e dirigido pelo Senhor, eu quero ser guiado e dirigido por Ti, eu creio que Jesus já levou na cruz todos os meus pecados, Ele se fez maldito por mim, já foi levado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida e eu quero ter uma vida nova contigo. A partir daquele momento, quando nós conseguimos entender isso na nossa mente, compreender isso, que o Senhor está guiando as nossas vidas, vamos passar sim por momentos de dificuldade, como todas as pessoas passam, vamos passar sim por momentos de aflição, sendo que nós vamos ter a certeza de que é o Senhor que está dirigindo todas as coisas, mesmo durante esses momentos. Temos sim que ficar atentos durante a caminhada, para estar atentos em ouvir a voz de Deus, em ouvir a direção do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo. Então, o Senhor protege o seu povo. Do mesmo modo, Davi pede para que Deus o esconda à sombra das suas asas. Ele pede para estar refugiado, guardado, protegido na presença do Senhor. Davi explica que ele quer ser protegido de pessoas perversas que querem sua morte. Essas pessoas são pessoas que perseguiam ele, né? Estavam guerreando, estavam em meio a uma guerra contra Davi. E essas pessoas são insensíveis, coração preso na desobediência, filhos da desobediência, né? São pessoas egoístas, pessoas profanas e pessoas astutas e cruéis. Esse é o coração do homem. O coração do homem ele é enganoso. O nosso coração é enganoso. Mas nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo e matamos as nossas vontades para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Na parte final do Salmo 17, Davi pede pela intervenção direta do Senhor. Ele
clama: livra-me, Senhor, contra os meus adversários. Davi, esse pedido de Davi, né, ele não é uma vingança, não é um pedido de vingança, mas sim por justiça divina. Davi, ele não pede que o Senhor se levante contra todas essas pessoas, porque elas são pessoalmente inimigas dele, mas principalmente porque ele entende que estão inimigas de Deus, porque não estão de acordo com a vontade de Deus, porque ele entendia a vontade de Deus, ele compreendia a vontade de Deus. Isso fica muito claro quando você lê esse salmo, no modo como ele diz que essas pessoas são ímpias, são mundanas, ou seja, são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor e buscam satisfação nas recompensas passageiras dessa vida. São pessoas que se preocupam apenas com seu próprio prazer e não com a glória de Deus, e não em fazer a vontade de Deus. Versículo 13, vamos pular aqui no versículo 13, ele fala: levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasta-os. Com a tua espada, livra minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Então fica claro, né, que ele ora nesse sentido, ele clama ao Senhor nesse sentido, contra pessoas que não estão querendo a glória de Deus, mas sim seu próprio prazer. E nós temos que ter muito cuidados, né, com quem nós caminhamos juntos, quem está ao nosso lado. Pessoas que não querem a glória de Deus, mas querem estabelecer um reino para si próprio, sabe? Estabelecer um reino para si, eles querem a glória para si, e não fazer a obra, de fato, a obra de Deus, mas fazer com segundas intenções, com outros propósitos, de reconhecimento, até mesmo de cargo dentro de igreja, de posições, né, superiores aos outros, para alimentar uma inferioridade que tenha passado na vida, e para alimentar isso é necessário, essa pessoa almeja estar num cargo de liderança, de posição. Por isso que a Bíblia instrui a provar, a testar aqueles que querem exercer algum tipo de liderança, né, os diáconos, ou uma posição, provar mesmo, para ver se estão aptos, ou se o intuito do coração deles não é para a glória de Deus, e sim para o seu próprio prazer. O salmista, continuando aqui no versículo 15, ele contrasta essa realidade com a perspectiva do crente, da verdadeira satisfação. Por isso ele escreve: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros dessa terra, mas ela está firmada nas promessas do Senhor a respeito de um futuro maravilhoso que aguarda aqueles que são seus na volta de Jesus, quando eles receberão um corpo glorioso e poderão contemplar para sempre a face de Deus. Davi lhe diz aqui: olha, o tesouro dos meus inimigos, ele expõe diante do Senhor isso. Não que o Senhor não soubesse, mas ele coloca diante do Senhor o que está no interior, o que o Espírito Santo está falando fluindo do seu interior. Por isso que a oração, ela vai muito além do que você vai além do que você possa pedir, vai além das suas necessidades nesse mundo, sabe? Das urgências,
das coisas que você precisa nesse mundo. A oração, ela vai além disso. Nós não sabemos orar como convém, nenhum de nós. E quando nós nos colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a orar, nos ensina a ser de acordo com a sua vontade. Do nosso interior flui a oração, do nosso interior flui a súplica. E o Espírito Santo coloca palavras nos nossos lábios para que a vontade de Deus seja feita e para que essa oração esteja de acordo com a vontade do Senhor. Ele fala para o Senhor, Senhor, os meus inimigos neste mundo, os tesouros dele, estão nesse mundo. Eles se enchem de riqueza, se fartam e depois deixam para os seus filhos. Né? É o que ele fala, cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que sobram deixam os seus pequeninos. Sabe? Esses são os homens desse mundo. E olha o que ele diz, o próprio Senhor permite isso, mas eles firmam a sua esperança nas riquezas desse mundo. E ele fala, eu contemplarei a tua face, Senhor. Eu contemplarei a ti, porque a minha riqueza está no Senhor. E as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Eu não estou dizendo aqui que não seja válido, né? Que o Senhor não possa abençoar o seu povo com bens materiais. Sim, Deus vai abençoar o seu povo, Deus quer te abençoar, Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida, mas ele sonda o nosso coração. Assim como ele abençoou Davi, mas o coração de Davi, ele deixa claro aqui em todos os salmos, que o coração de Davi não estava na riqueza desse mundo, mas estava na glória de Deus. Que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra ao seu coração ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Medite nesse salmo, continue nesse estudo, meditando na palavra do Senhor. E clame ao Senhor nesse momento juntamente conosco. Ouve, Senhor, a minha causa. Atende, Deus, o meu clamor. Dá ouvidos, Deus, à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por esses momentos, Deus, e clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ouvir, Senhor, a nossa oração, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale no nosso interior, Senhor, com cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado. Eu quero te fazer um convite para que você esteja nos fazendo uma visita ali na rua Real Grandeza 358, Casa 30, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ministério de Adoração Jesus Expresso. Você pode estar indo lá, estará sendo bem recebido. Também temos ali algumas atividades e você pode estar contribuindo financeiramente. Está passando aí o número da conta. Bem, você também que precisar de uma oração, de um aconselhamento, entre em contato conosco, esteja nos acompanhando aí nas redes sociais, ativando aí o sininho para que esteja recebendo a notificação todas as vezes que estivermos ao vivo, esteja curtindo ali, dando um like ali na página, nesse vídeo, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de Deus. O nosso intuito aqui é trazer uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, e é essa palavra que Deus tem colocado nos nossos corações durante toda a segunda-feira, esse estudo do livro de Salmos, em que Salmos costuma ser um livro que nós, às vezes, eu particularmente, abria, né, somente esperando uma palavra boa que viesse confortar um momento, me aliviar, né, melhor dizendo, num momento de dificuldade que eu estava passando. E Salmo vai muito além disso, traz muitos ensinamentos de como nós devemos nos comportar
né, da nossa postura diante das dificuldades da vida. É isso que ensina esse livro de Salmos, pois Davi sempre, se você observar na maioria dos Salmos, Davi sempre está passando por momentos difíceis e colocando esses momentos diante do Senhor e clamando ao Senhor, mas sempre ele expressa em todos os Salmos que ele tem a certeza de que o Senhor está ouvindo o clamor dele, de que o Senhor está atendendo a oração dele. Então, o Salmo ele ensina como ter fé em momentos de dificuldade, como ter certeza, confiança em momentos difíceis da vida, é, seguindo os exemplos de Davi. Então, eu oriento para que você possa estar meditando aí nesse salmo ao longo da semana, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.